Tenho orgulho de fazer parte da família IFES. Esse projeto é um projeto de extensão aquarela que tem que possibilita esses diálogos com diferentes áreas de conhecimento para possibilitar e fomentar reflexões para professores, alunos, a comunidade em geral. Me desculpem, gente, mas eu estou ouvindo 2 vezes a minha voz aqui, então já está meio complicado, mas vamos lá. Eu agradeço de maneira especial para essa realização dessa live a professora Fabiana, que estava dodó e está voltando agora do hospital, agora está em casa, graças a Deus. A professora Flávia, do campus de Itapina, que faz parceria nesse projeto com o campus Vila Velha, e a licencianda Natasha. Eu vou apresentar o nosso convidado, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, do qual tenho a honra de ter sido sua aluna e de ser sua amiga. Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora Medianeira, de 1971. Fez mestrado e doutorado em Educação, História, Política, Sociedade, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem 4 pós-doutorados, tem um doutorado na USP, fez um pós-doutorado na USP, na Faculdade de Direito Lago São Francisco, na Universidade de Paris, em 95, depois, de 98 a 99, ele fez na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, na França, ele fez outro doutorado, e o 4º, ele fez na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor titular, aposentado, da Faculdade de Educação da UFMG, da qual é professor emérito. Também foi pró-reitor adjunto de pesquisa desta universidade. É professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atuando na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Entre 96 e 2004, foi membro do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, da qual foi seu presidente por 2 vezes. Foi presidente da CAPES em 2003 e membro do Conselho Técnico Científico da Educação Básica de 2009 a 2011, também da CAPES. Foi membro da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e membro atual do Conselho Nacional. Foi membro do Conselho Superior da CAPES e vice-presidente da SBPC de 2018 a 2019. Tem experiência na área do direito à educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Lei de Diretrizes e Bases, Política Educacional, Legislação Educacional, Educação de Jovens e Adultos, e é pesquisador sênior do CNPq. Tem exatamente 53 anos de magistério. Não é para qualquer um, não. Livros publicados: Ideologia e Educação Brasileira, Católicos e Liberais, pela Cortez, em 78, já é a 4ª edição.
Educação e Contradição, pela Cortez, em 85, 7ª edição. Legislação Educacional Brasileira, DPA, 2000. Cidadania Republicana e Educação, Governo Provisório do Marechal Deodoro e Congresso Constituinte, de 1890 a 1891, DPIA, 2001. Educação na Revisão Constitucional, de 1925 a 1926. Bragança Paulista, 2003. Os Foras de Série da Escola, Autores Associados, 2005. Lazer, Cidadania e Responsabilidade Social, no SESI, 2006. Alceu Amoroso Lima, 2010. Essa obra está em domínio público. Educação e Direito à Educação no Brasil, um histórico pelas Constituição, pela editora Masa, 2014. E Base Nacional Comum Curricular, Dilemas e Perspectivas, pela Cortez, em 2018. Para os que estão nos assistindo, coloque as perguntas e comentários no chat, que após a fala do professor, faremos uma sessão de debates e comentário. É um prazer mediar essa live, né, com o tema A Pandemia e a Legislação, um aprofundamento da desigualdade escolar. Seja bem-vindo, professor Cury. Só antes do senhor começar, eu gostaria que as pessoas que estivessem com o microfone aberto, que fechasse, desligasse, por favor. Muito boa tarde, prezados participantes desse evento. É com muita satisfação que eu aceitei o convite formulado pela professora Geralda Rosa Oliver para estar com vocês aqui nessa tarde no projeto Aquarela, que visa a formação inicial e continuada de professores do educação infantil dos anos iniciais, articulando 2 institutos federais de educação, de Vila Velha e Itapina. É com grande satisfação, portanto, que compareço para trazer uma reflexão, mais uma reflexão que trago, não é? A respeito desses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, e esses tempos de pandemia, né? De sorte que será uma reflexão que considera, não é, os tempos que nós estamos vivendo. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, saiu um relatório da OCDE. Foi muito estudado essa organização pela professora Geralda, e esse relatório divulgou o que nós já sentimos e sabíamos, apenas que ela deu números a isso, que existe uma desigualdade de acesso às tecnologias nas instituições de ensino. 68% dos alunos de escolas que eles chamam de privilegiadas têm ferramentas das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Já nas escolas desfavorecidas, só 10%. Isso já nos dá uma ideia, não é, da desigualdade no acesso a essas ferramentas tão importantes para o mundo contemporâneo. Uma manchete do jornal O Estado de São Paulo, de 16 de maio, diz que 8 em cada 10 professores
não se sentem preparados para ensinar pelo online. De acordo com a matéria, 83% não se consideram preparados, pois nunca tiveram experiência com educação à distância. Mas 55% dizem que não receberam nenhum apoio e nenhum treinamento para atuar de maneira não presencial. Os pesquisados dizem que tem que se reinventar por conta própria, o que acarreta uma sobrecarga de trabalho e de estresse. A manchete do Globo, do dia 17 de maio, diz que o país tem 7 milhões de estudantes sem merenda escolar e sem ajuda para comer. Segundo o Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, há crianças passando fome em 10 estados e 6 capitais por conta do isolamento social. O Fórum diz: o Ministério da Educação está omisso, não conseguimos conversar com o ministro. A PNAD contínua das Tecnologias da Informação e da Comunicação de 2018, divulgada pelo IBGE agora nesse ano, mostra que 1 em cada 4 pessoas no Brasil, ou seja, 25%, não tem acesso à internet. Na zona urbana, decai para 20%, e na zona rural, sobe para 53%. Metade dos que não têm acesso, portanto, 42%, não sabem usar essa mídia. E apenas 57% possuem computador. Para 97% deles, os celulares são o principal meio de acesso. Pois bem, em 1º de abril de 2020, o governo federal fez ajustes no calendário escolar, desobrigando parte do artigo 24, inciso 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece os 200 dias. Manteve, porém, a obrigatoriedade das 800 horas anuais. Quem se manifestou, de fato, foi o Conselho Nacional de Educação, que no dia 30 de abril, por meio do parecer 5 do seu Conselho Pleno, reconheceu as fragilidades e as desigualdades estruturais da sociedade brasileira que agravam o cenário decorrente da pandemia em nosso país, em particular na educação, se observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa líquida de matrículas relacionadas a fatores socioeconômicos e étnico-raciais. Chama a atenção pelo inusitado que o Conselho Nacional reconheça as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Mesmo que o artigo 3º da nossa Constituição disponha que um dos objetivos fundamentais da República seja erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Este parecer, também continua dizendo, como parte dessa desigualdade estrutural, cabe registrar as diferenças existentes em relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de suas famílias. Alertado pelos especialistas e estudiosos, o Conselho Nacional teve que preencher uma lacuna nessas suas orientações, isto é, acrescentou uma orientação específica para as pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotados, mediante o parecer 11/2020. De novo,
cumpre assinalar que o artigo 206 da nossa Constituição aponta como princípio da educação a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Resta claro que, na situação de pandemia, inclui-se nessas condições o acesso às tecnologias digitais. O parecer do Conselho aponta, com realismo, a dificuldade da reposição integral das aulas na forma presencial, a incidência de retrocessos na aprendizagem e no processo social de educação para todos. E admite que danos mais graves ocorrerão, sobretudo para os estudantes de baixa renda. Coloca-se, pois, o desafio do calendário escolar. O parecer indica que, ao se discutir a reorganização das atividades educacionais por conta da pandemia, o ponto-chave se situa em como minimizar os impactos das medidas de isolamento na aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades educacionais na forma presencial, nos ambientes escolares. E o Conselho Nacional repassa para os governos estaduais e para os governos municipais a aplicação específica dessas orientações nos seus territórios regionais e nos seus territórios locais. E deixa também aberto a que se repense o ano letivo em curso. Em outros termos, a conjugação simultânea do ano civil ao ano letivo, que é tradição em nosso país, é uma possibilidade e tem o concurso da flexibilidade própria da atual LDB. De acordo, então, com o princípio federativo, o Conselho Nacional repassou para os conselhos estaduais e para os conselhos municipais a responsabilidade de aplicar estas orientações nas suas respectivas, nos seus respectivos sistemas de ensino, sob suas atribuições. Bem, eu leio aqui um comunicado da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, ainda de maio de 2020, que assinala o seguinte, que eu considerei muito interessante. Consideramos difícil transferir a sala de aula para a casa de cada estudante, assim como a responsabilidade do aprendizado escolar para as famílias, sem a mediação competente e necessária de um profissional da educação. As considerações feitas até agora indicam que haverá perdas e danos para os estudantes, perdas e danos para os professores. Muito embora tais consequências negativas em decorrência das desigualdades já apontadas, não atinjam a todos da mesma maneira. Há variações segundo a estratificação social e as possibilidades de acesso às tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, esse é o meu primeiro bloco, digamos assim, da minha conversa com vocês nesta tarde. Agora eu passo para o segundo momento. É uma reflexão sobre a educação e a pandemia. A pandemia fez desabar sobre nós a quebra do nosso cotidiano.
Ela, um elemento não humano, põe em questão todo o humano. Há sinais claros desse desabamento. Um primeiro sinal claro: a inviolabilidade do direito à vida está em xeque. Nunca se proclamou tanto o direito à vida, seja na fala de governantes mais responsáveis. Eles dizem o direito à vida como direito fundante da vida coletiva. Esse compromisso com o direito à vida já tinha sido explicitamente formulado por Thomas Hobbes em seu famoso livro O Leviatã, isso pelos idos do século XVII. Por esse direito, o indivíduo consente abrir mão da violência própria do estado de natureza a fim de proteger sua vida. E Hobbes afirma que o indivíduo abre mão de tudo isso em favor de um soberano que tem, por sua vez, o dever de proteger a vida de todos. Eu tirei um trechinho do capítulo 11 do Leviatã, e é muito interessante, citando: se o soberano ordenar a alguém, mesmo que justamente condenado, que se mate, que se fira, ou que se mutile a si próprio, que não resista aos que o atacarem, que se abstenha de usar os alimentos, o ar, os medicamentos ou qualquer outra coisa sem a qual não possa viver, esse alguém tem a liberdade de desobedecer. Isto significa que o direito à vida é o direito fundante para todos os outros direitos, inclusive para o direito à educação. Se esse direito fundamental à vida está em risco, como está, ele deve ser prioritário e deve servir de pressuposto aos outros direitos. É desse fundamento que se levanta o direito à educação, o direito à saúde e, especialmente, à saúde pública. Remetendo-nos para o caso dos nossos estudantes do ensino fundamental e da educação infantil, veja-se o registrado em nossa Constituição, no artigo 227. Prestem atenção. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Negligência. O que vem a ser prioridade absoluta? Certamente não se trata de um princípio vazio, mas antes de uma regra, portanto, de caráter obrigatório. Por seu turno, tal imperativo se vê reforçado pela obrigação de evitar toda forma de negligência. Negligência, no âmbito jurídico, é a não observação, é o descuido da execução de um ato. A negligência implica na omissão, na não observância de um dever que compete ao agente, que deve levar adiante precauções vistas como necessárias para evitar os males não queridos e evitáveis. A negligência mostra a culpa do agente. O negligente
é, assim, responsável pelos danos decorrentes do seu ato. Relembremos, no momento em que, no ano de 2020, comemoramos os 30 anos do ECA, em que há um capítulo sobre o direito à vida e à saúde. O artigo 6º diz o seguinte: na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Portanto, há que se levar em conta isto. Voltando aos desabamentos que caíram sobre nós por conta da pandemia. Um outro desabamento é a restrição do direito de ir e vir, como forma de proteção a cada um e a todos. Limita-se nossa liberdade em favor do direito à vida, em favor da saúde, dos direitos sociais. As palavras de ordem, às vezes objeto de chacota por parte de alguns governantes, são: fique em casa, volte para casa, isolamento social, isolamento do social, distanciamento social. A crítica à aglomeração, de modo a evitar a transmissibilidade do vírus, tornou-se comum. Mesmo assim, as atividades denominadas essenciais foram mantidas, como, por exemplo, os serviços de saúde, de compra e venda de alimentos, serviços de entrega em domicílio e transportes. A liberdade da cidadania não pode ser identificada com o individualismo do faço o que eu quero. A liberdade supõe a alteridade, a consciência dos direitos e dos deveres, entre os quais a liberdade do outro e o bem comum. Eu fiquei muito impactado quando, no início da pandemia, sobretudo na Europa, houve 2 atos que me impressionaram muitíssimo. Creio que também a vocês. A bênção do Papa Francisco na Igreja de São Pedro, totalmente vazia, quanto à voz de Andrea Bocelli na Igreja de Milão, ecoando nesses espaços vazios. Uma coisa impressionante. Um filósofo chamado Carlos Jaspers se perguntou muitas vezes, se eu tomo a reflexão de um filósofo chamado Carl Jaspers, pode-se perguntar a respeito de que papel cumpriram esses 2 personagens nesses eventos marcantes. Eles estavam isolados ou solitários? Eles estavam emitindo ordens ou estavam se comunicando? Jaspers responde: o isolamento afasta e nos afasta, mas a solidão pode ser uma oportunidade para refletir sobre o nosso cotidiano, o nosso entorno, o nosso contexto. A solidão é um momento de reflexão, de pensar 2 vezes sobre nossa circunstância. Por isso, a solidão não é isolamento. Ela é um silêncio que permite um abastecimento de humanidade. No caso, esse abastecimento nos remete à nossa contingência, à nossa vulnerabilidade. Daí que o isolamento, ainda que forçado, pode ser ocasião para a solidão, que apela para a solidariedade
e para a alteridade. A substância da solidão tem como decorrência o encontro com o outro pela comunicação cheia de sentido. A comunicação se faz no reconhecimento da alteridade, do respeito ao outro como igual. O contrário da comunicação são as ordens de comando. Já o comando faz parte de decisões próprias das externalidades, como, por exemplo, um comando legal. Pode-se entender o comando legal da restrição do direito de ir e vir como uma oportunidade de uma reflexão mais ampla. Mas há outros sinais desse desabamento sobre o nosso cotidiano. A suspensão dos vários sistemas que regem o nosso cotidiano. O sistema de trocas, que afeta profundamente o comércio, a relativa suspensão de alguns segmentos da produção, agravando ainda mais o desemprego, a suspensão quase que completa do sistema cultural presencial, como visita a museus, frequentação de cinemas, teatros, salas de cultura e o sistema de transporte. Como consequências desses desabamentos, há uma afetação de nossa existência privada e social. Há um sentimento de insegurança existencial, em que o temor e o medo trazem a todos, ricos e pobres, incertezas quanto ao nosso futuro próximo. De um lado, nossa precariedade. Nós não somos onipotentes. Somos forçados a ver e rever nosso caráter humano, de pessoa humana, muito além da figura do cidadão. De outro lado, esse gerenciamento do medo e do risco afeta de maneira diferenciada tanto cada indivíduo de per si, quanto as diferenças de classe social. Há uma maior visibilização da nossa desigualdade, para além do desemprego, da histórica estratificação social, da pobreza, da brutal marginalização de extensos grupos da sociedade brasileira. Recorde-se que o verbo usado no artigo 3º da nossa Constituição para se referir à pobreza e à marginalização é erradicar. Apesar da sua evidente necessidade, as longas filas de pessoas em busca de R$ 600 de auxílio emergencial são um sinal evidente de que estamos longe da erradicação da pobreza e da miséria. E os dados frequentemente trazidos pelo IBGE, pela PNAD e por organizações como a Oxfam indicam que retrocedemos nos últimos 3 anos na redução das nossas desigualdades. Um outro elemento. Um sentimento de que um elemento não humano, um vírus minúsculo, invisível a olho nu, nos põe em xeque a nós, humanos. Será que as sombras e as angústias trazidas pelo vírus teriam a ver com a advertência de Norberto Bobbio de que, citando, o aumento cada vez mais rápido e até agora incontrolada da degradação do ambiente, o aumento cada vez mais rápido, incontrolado e insensato do poder destrutivo dos armamentos, fecha aspas, tem posto em risco a geração atual e as gerações futuras? Estaria a humanidade em guerra contra si própria? Volto a uma advertência muito sábia do Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, no parágrafo 56. Ele diz assim, aspas, entretanto, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente.
Assim se manifesta como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. Nessas circunstâncias, agora eu retomando, estamos fora de nós mesmos, dentro de casa, experimentando uma segregação relativa e dolorosamente consentida. Estamos experimentando de modo peculiar o que nós já apontamos como sendo uma segregação, uma separação espacial, antes destinadas a determinados grupos sociais, como no passado, por exemplo, as pessoas com deficiência. Algo que um estudioso, Erving Goffman, chama de instituições totais. Outra consequência é pertinente ao mundo das nossas emoções e dos nossos afetos. Estamos longe do abraço, do aperto caloroso das mãos, tão comuns entre nós. Nossos rostos estão semi-encobertos, como a se nos sinalizar a pouca conversa e a impedir a manifestação completa de nossa identidade facial. O diálogo na praça está limitado. O espaço público, apogeu da cidadania, está limitado pelo não humano. Estas realidades impactantes afetam e afetarão diretamente o modo de encarar nossa situação inédita, especialmente nas instituições da saúde e da educação. Voltando-nos agora para a nossa área, o maior impacto se deu com a invasão da escola na casa, ou melhor, das escolas nas casas. A casa tornou-se o lugar do fogão, da limpeza, do lazer, das trocas culturais pelo celular e do ensino. Tudo junto, dentro do mesmo espaço, antes tomado por rotinas relativamente separadas. A invasão das escolas nas casas trouxe problemas de adaptação do ensino em casa. A rotina precedente empurrava a casa para o trabalho, para o consumo, para o lazer, em especial para a educação infantil e para o ensino fundamental, o ensino médio e suas modalidades, num movimento de ir e vir de mais de 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Agora, esse movimento foi substituído pelo ficar em casa. A escola era e continua a ser o lugar da transmissão de conhecimentos válidos. E é também o lugar mais permanente de convivência fora de casa. Lugar institucional de permanência contínua, sistemática, avaliada pelo menos por 5 dias por semana e por um mínimo de 4 horas por dia. Não há outra instituição com iguais características em nossa sociedade. E é essa superposição da instituição escolar na instituição familiar que trouxe impactos inusitados, revelações inéditas por conta dessa pandemia. A invasão da escola na casa nos escancara tratar-se da invasão das escolas nas casas, no plural. A duplicidade das casas foi posta na televisão, nos comentários das emissoras de rádios e dos jornais, revelando a carência de serviços públicos como a falta de esgoto e de energia. A presença de múltiplas pessoas em poucos cômodos trouxe à tona e à tela nossa desigualdade social oriunda de uma intolerável má distribuição de renda.
As casas se tornaram lugares ainda mais reveladores da superposição das escolas sobre elas, manifestando a existência dessa dupla rede de ensino. Tal dupla rede de ensino, fartamente descrita e analisada pela história da educação brasileira, se fez visível, escancarada pelas imagens e pelas vozes. A diferença de tratamento no interior das escolas e o diferente desempenho de cada aluno, de cada instituição, agora se deram melhor a conhecer. A escola serve à transmissão de conhecimentos e à convivência. Para muitos e muitos, no entanto, é também um lugar de assistência social pela presença da alimentação escolar. Se tanto se lutou pelo acesso ao ensino fundamental, à educação infantil, ao ensino médio e suas modalidades, abrindo as portas das escolas para tantos que dela foram antes excluídos, nessas novas circunstâncias, esse mesmo acesso ganhou outra dimensão. Trata-se da visibilização da dupla rede com relação às estratégias relativas à posse, ao acesso, ao uso e domínio das tecnologias digitais da informação e da comunicação, sobretudo em termos de qualidade. Ademais, a invasão das escolas nas casas tem trazido à nossa consideração a importância não apenas do cognitivo, mas da convivência na escola como lugar de aprendizado das regras do jogo democrático, da tolerância e da aceitação das diferenças. Esses pilares que a instituição escolar tem a obrigação de desenvolver revertem, ao menos momentaneamente, a justificativa da modernidade, da insuficiência da instituição familiar em dar conta das novas exigências da presença do mundo contemporâneo, acompanhado da urbanização. Ao caráter de permanência das 4 horas diárias de atividades escolares, se sucede a dispersão dos contatos por telefone, pelo celular ou computador. A invasão das escolas nas casas vem revelando outra coisa: a importância da figura do professor, da professora, assim como seu valor profissional. Ficam evidentes os limites de um ensino doméstico. Os pais, tutores ou cuidadores, excetuando talvez aqueles que sejam profissionais do magistério, não foram preparados para esta situação, não são profissionalizados. E, mesmo assim, nem todos profissionalizados o são para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. De repente, a invisibilidade do ofício de ser docente ganha uma visibilidade antes oculta e desvalorizada. Por outro lado, descobre-se o valor das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Há que introduzi-las na formação inicial e na capacitação continuada dos docentes. Sua presença contemporânea na educação intervém como uma complementaridade enriquecedora ao caráter presencial. Elas vieram para sinalizar a importância de mantê-las dentro dos sistemas e das instituições de educação no âmbito presencial. É nesse sentido que o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, em sua meta 5 de alfabetização,
diz na estratégia 5.6 que é preciso promover o conhecimento das novas tecnologias. Na meta 7, relativa à qualidade, na estratégia 7.12, incentivar as tecnologias educacionais. E na meta, e na estratégia 7.15, universalizar até 2019, ano passado, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga, de alta velocidade, para todo mundo. Para todo mundo. E triplicar até 2020, esse ano, a relação professor-aluno nas escolas de educação básica e na utilização pedagógica dessas tecnologias. O silêncio, a não efetivação desse plano, advindo de uma emenda constitucional, de uma lei longamente gestada, altamente participada, é mais um descompromisso dos governantes federais com a qualidade da educação básica. As notícias dos jornais acima citadas nos dão uma dimensão da não efetividade dessas metas e dessas estratégias. E quanta falta nos fazem em nossos sistemas de ensino estas ferramentas pedagógicas que deveriam povoar nossas escolas com qualidade. Elas não são apenas um discutível aparato de substituição ao ensino presencial, dadas as circunstâncias atuais. Elas complementam, enriquecem os projetos pedagógicos conduzidos através do ensino presencial. Com isso, eu termino o segundo bloco do que eu queria conversar nessa tarde e agora já nessa noite. Vou para o terceiro bloco. Não temos, por enquanto, uma arca de Noé. Conquanto esse desabamento sobre nós se apresente como uma espécie de dilúvio inesperado. Portanto, enquanto o arco-íris, anunciando aliança entre a ciência e a humanidade, pondo fim ao dilúvio por meio de vacinas e remédios retrovirais, não estiver disponíveis, as saídas serão sempre precárias, contingentes e suscetíveis de retorno ao estado inicial. É incompreensível que, dada a clareza da LDB, a União não assuma a responsabilidade da coordenação da educação nacional nesse momento crítico de pandemia. É incrível que determinados artigos, ainda da Lei 4.024 de 1961, que estão em vigor e em vigência, dizem que cabe ao Ministério da Educação formular a política de avaliação nacional, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. Tais artigos exigem uma coordenação nacional. Coordenação é coordenar. É ordenar junto com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Coordenação é exigência premente da intersetorialidade, formando uma rede de consulta entre educação e saúde, essa última com suas autoridades sanitárias e os seus especialistas. A colaboração recíproca é um mandamento constitucional. É incompreensível que o MEC não assuma suas atribuições
após a iniciativa do Conselho Nacional de Educação, que exarou algumas orientações a esse respeito e as deixe sem a devida irradiação em um momento tão trágico para o nosso país, se ocupando de questões menores. Coordenação é também estar sob a lei que protege a vida, a saúde e a educação com absoluta prioridade. Será prioridade absoluta apenas a correlação entre leitos disponíveis e o retorno às aulas? Será que se pode comparar a abertura de um bar à volta aos bancos e aos pátios escolares? Onde ficaram as instâncias de pactuação previstas na Lei do Plano Nacional de Educação? Agora, seria indispensável o papel dessas instâncias, das quais faça parte os conselhos de educação, os secretários de educação, em articulação com seus homólogos da saúde, com especialistas científicos desses campos do conhecimento e a elaboração de um protocolo geral e específico. Dessa coordenação e cooperação pode nascer uma orientação geral e federativa para que o eventual retorno às escolas, na retomada do direito à educação presencial, não se faça sem a devida obediência ao direito à vida, o direito à saúde, expressos na Constituição e no ECA. E, sobretudo, que não se perca o vínculo entre escola, família e o estudante. O de que precisamos é da ciência, com suas pesquisas, políticas de saúde e de educação. A ciência, com seu método científico, hoje potencializada pela computação, é aquela cujo rigor científico, cuja constante vigilância de resultados nos oferece ferramentas seguras. Espanta-nos perceber a existência de movimentos negacionistas que pretendem desqualificar os resultados da ciência, como as vacinas, e que ressuscitam até mesmo teorias ultrapassadas desde o século XVI, como a planura da Terra. Apenas o desenvolvimento da ciência pode oferecer-nos instrumentos seguros para a efetivação da saúde pública, entre outros campos da existência social, facultando-nos um retorno seguro às atividades sociais e educacionais. As políticas públicas, nascidas de uma participação grande, de uma colaboração gestada em vários fóruns, como foi o Plano Nacional de Educação, são o caminho de saída para um devir que deve se instalar desde o presente. Para tanto, sua efetivação é essencial. Não por acaso nossa Constituição dispõe, como princípio, a gestão democrática, que pressupõe a existência de um coletivo a ser consultado, um coletivo com o qual se possa dialogar. Dela decorrem tanto a cooperação recíproca entre os entes públicos, como a colaboração recíproca entre os sistemas de educação, as instâncias de negociação assinaladas no Plano Nacional de Educação. E como na saúde, diagnósticos feitos por especialistas da educação são fundamentais para uma gestão de saída que combine o comum e o específico com segurança. Passo agora aos finalmente. Nas políticas que se seguem, durante e pós-pandemia, só o bem público comum pode desafiar o espectro do vírus por uma vacina ou por um remédio tido como um bem comum universal. O de que necessitamos para todos e para todas é do valor do comum, que não deve ser uma exceção, mas sim a regra. Só o comum, o legítimo bem público comum,
pode revalorizar o comum do Sistema Único de Saúde. Só o comum pode fazer o registro do Sistema Nacional de Educação como lugar de igualdade, diversidade e diferença. Só o comum pode tornar possível a valorização da escola comum e de seu docente, ambos um bem público comum. Daí a importância de se reconhecer o valor do docente como um mediador do comum. Só o comum pode trazer uma nova formação do docente, na qual as tecnologias digitais da informação e da comunicação se tornem um instrumento de maior qualificação. Assim, o docente, seja qual for o seu nível, etapa ou modalidade, é um mediador do comum, em vista das finalidades maiores da educação, expostas com clareza no artigo 205 da nossa Constituição, nos artigos iniciais da LDB, bem como na Lei do Plano Nacional de Educação. O comum, como instância da igualdade, isto é, do valor moral das pessoas, como dito na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. Se a modernidade superou, suprimindo historicamente as diferenças jurídicas relativas aos estamentos e seus fundamentos hierárquicos, hoje é preciso considerar e reconhecer que a igualdade não se opõe ao específico, não se opõe à diferença, ao reconhecimento da autoridade, da alteridade. Eis que o conceito de equidade vem em nosso auxílio, desconstruindo desigualdades e discriminações tão evidentes em nossa realidade, como desconstruindo preconceitos e estigmas de ordem cultural. E da dialética entre igualdade e diferença. Decorre, como diz um outro autor, Ferrajoli, que definitivamente a igualdade está estipulada porque, de fato, somos diferentes e desiguais, para a tutela das diferenças e em oposição às desigualdades. Parafraseando um adágio semelhante, o que esta pandemia está nos ensinando é que fora do comum não há salvação. Muito obrigado. Obrigada, professor Cury, e desculpe pelo atraso inicial, mas nós selecionamos as 3 questões apresentadas pelos ouvintes, e eu gostaria de comentar com o senhor uma questão, porque são várias, e não daria tempo, né? E o senhor ficaria cansado também, porque já está desde 5h30. O professor, essa questão da recomendação que o Conselho Nacional fez às instituições escolares, que resultou no parecer 5, de 28 de abril de 2020, ele recomenda que os sistemas e organizações educacionais desenvolva planos para a continuidade da implementação do calendário escolar de 2020 a 2021, de forma a retornar gradualmente às atividades presenciais, de acordo com as medidas estabelecidas pelos protocolos locais, os protocolos das autoridades locais. Como o senhor percebe essas últimas notícias sobre a volta das aulas presenciais? Nós temos um embate e um desencontro muito grande entre os entes federados, né?
o Estado, o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra. Nós temos Minas Gerais, que a gente está vendo muito de perto aqui, o Calil, contrário a retorno, o governador já prevendo um protocolo, que ele falou que vai apresentar um protocolo sanitário para as aulas retornarem ainda em outubro. No Espírito Santo também não é diferente. Aí eu tenho uma outra questão. As redes públicas de ensino terão condições de fazer as adaptações necessárias no ambiente escolar para retorno às aulas? Terão disponíveis recursos financeiros para adequação das escolas aos protocolos sanitários? Aquisição de equipamentos, reformas de lavatório, materiais de higiene, ensino remoto, alimentação, compra de infraestrutura tecnológica, para garantir aulas, até para garantir aulas de recuperação, entre outros. O senhor acha que isso seria possível? Olha, professora Geralda e todos os colegas que estão acompanhando, eu vejo com muita preocupação. Eu procurei deixar claro, sobretudo na primeira parte da minha fala, que o direito à vida é o direito fundante de todos os outros direitos. Procurei deixar claro como o Conselho Nacional fez de um modo inédito. Colocou um adjetivo depois de desigualdade, porque o Conselho sempre reconheceu desigualdades, mas dessa vez ele reconheceu desigualdades estruturais. E aí eu procurei distinguir e usei o plural. Houve uma invasão das escolas nas casas, distinguindo grupos vulneráveis de grupos favorecidos. Então, outro elemento que eu levantei foi o descumprimento do PNE em relação à disponibilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Se isso tivesse sido cumprido, hoje as perdas e danos teriam sido muito menores. Olha, Geralda, perdas e danos já houve. Está havendo. O que impede, não é, de nós pensarmos, não é, um ano civil descolado do ano letivo? Quais são as seguranças que se tem? Vai se fazer rodízio? Tem escolas que não têm pia, não tem água. Como é que isso se dará? Mesmo que você tenha uma dimensão, digamos assim, bem especificada no município, no estado, será que isto vai atingir a todo mundo? Eu acho que está faltando a esses gestores o diálogo a partir da gestão democrática. Que professores foram consultados? Quais professores foram consultados? Que sabem por onde passam as desigualdades, as discriminações. E eu abri o texto mostrando de como as desigualdades ficaram escancaradas. Como é que se fará isso na medida em que as crianças vão ter que pegar coletivos? Os coletivos ficarão mais cheios, pois voltam para casa. Às vezes moram em 2 cômodos, 3 cômodos, onde moram várias pessoas. E o vírus tem uma transmissibilidade
enorme, rápida. E ele é muito traiçoeiro. Quem é que vai se responsabilizar, pergunto eu, se ocorrer um grave comprometimento da saúde de um menino, de uma menina, ou do familiar dessa menina ou deste menino? Quem vai se responsabilizar? Aqui, por exemplo, Minas Gerais, abriu um clube. Abriu um clube. Não, eu vou dar um outro exemplo. Abriu um clube. Quem quiser ir nesse clube, que está cheio de álcool gel, está cheio de termômetros, está cheio de piso com detergente, que tais, muitas recomendações. Você tem que assinar um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, de que, se ocorrer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Quem é que vai se responsabilizar por essa abertura, mesmo que ela seja mais cuidadosa, como em alguns municípios está sendo, mais, digamos assim, preocupada? Quem é que vai se responsabilizar no caso do comprometimento grave da saúde de um menino, de uma menina, de um familiar? Quem? Então, eu acho que há uma falta de coordenação. Há uma falta de coordenação. O MEC não assumiu. Fica discutindo outras coisas. Fica falando coisas que têm a ver com preconceitos. Outros ministros ficavam falando coisas até mais pesadas contra a universidade e contra as escolas. Falam mal do Paulo Freire e nunca leram. Quando deviam ter uma coordenação em que a gente pensasse, sim, uma saída. É preciso pensar uma saída, sem dúvida nenhuma, né? É claro que todos nós estamos esperando a vacina, mas mesmo com a vacina, ainda tem um caminho a percorrer. A minha grande dificuldade reside na responsabilidade com relação ao direito à vida. E essa é a minha preocupação. O Bruno Ricardo, ele fez uma pergunta, eu vou falar, vou ler a pergunta, fica melhor. Nota-se imediatamente uma valoração em relação ao aumento da percentagem da população com acesso à internet no nosso país. Contudo, uma vez que a quantidade de pessoas acessando não considera a qualidade desse acesso. E por qualidade de acesso, devemos olhar duas perspectivas: infraestrutura e a capacidade das pessoas em lidar com a internet e suas ferramentas. Pensando assim, como o senhor vê o impacto da qualidade, ou a falta dela, de acesso para a educação? Bem, a questão da qualidade, ela tem a ver com os tempos históricos do Brasil. Quando a frequentação das escolas era uma frequentação em que havia uma consonância, havia uma correspondência entre classe social e classe que frequentava a escola, tudo ia muito bem. A questão se tornou quando novos cidadãos procuraram entrar na escola. E aí não houve uma reflexão e uma política de formação e de apoio a compreender que um novo perfil de aluno exige uma nova compreensão
das suas expectativas e das suas realidades. Não que o conhecimento deixasse de ser válido, não que a convivência social deixasse de ser importante, mas é preciso ressaltar que o escancaramento que nós estamos vendo na ausência das tecnologias digitais, da informação e da comunicação em boa parte das escolas públicas é um sintoma da não preocupação com este perfil de aluno novo, que veio da migração, que veio dos bairros da periferia, que veio de outros lugares vulneráveis, que querem uma cidadania e querem ser reconhecidos nas suas expectativas. Para isso é preciso pensar uma qualidade que seja compatível com esse novo perfil, né? O modo de você levar adiante um projeto pedagógico, né? Quando você tem uma expectativa somente de classe média, é óbvio que você vai julgar estas pessoas por uma qualidade do passado, né? E nós temos que ter pela qualidade do presente, né? Entre os quais este acesso às tecnologias, mas não só, né? Vocês estão aí dentro de um curso de formação continuada, né? Então, isso é muito importante, devesse ser uma coisa orgânica, para você pensar e repensar o projeto pedagógico o tempo todo. Entretanto, professora Geralda, nós temos 4 horas por dia. A maior parte dos países que avançaram no direito à educação, eles avançaram porque eles têm 8 horas por dia. Tem professor estável. Não é professor que de manhã sai da escola pública municipal e vai para a escola pública estadual, à noite vai para a escola privada. Quase que antiga bandeira 1, 2, 3 do táxi, né? Na minha época, a gente chamava de professor táxi. A gente descia a bandeira 1, à tarde a bandeira 2 e de noite a bandeira 3. Não tem estabilidade na escola. Salários, não é, que não correspondem à valorização do docente. Então, sem estas condições, o que muitos desses gestores, sobretudo internacionais, fazem, e alguns nacionais também, é derivar a responsabilidade para os professores, como se os professores fossem os responsáveis pela assim chamada baixa qualidade do ensino. Não são. Não são. Professores agora, eu tenho ciência, vários, porque eu tenho estado em algumas desses encontros, eu vejo o quanto professores heroicamente têm se dedicado a não perder o vínculo com seus alunos. Não é? Não são os professores responsáveis. É a falta de condições e a falta de uma formação sólida inicial que tem levado a estas derivações que não podem ser imputadas nem aos professores e muito menos aos alunos. A Rosinere Pimentel, ela diz o seguinte: o relatório da Oxfam, A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, destaca que no Brasil é um dos piores países do mundo em matéria de desigualdade de renda, ou seja, é uma realidade abissal. Quais saídas e possibilidades serão possíveis diante de um pacto federativo fragmentado, em que as relações entre os entes se tornam cada vez mais individualizadas e alinhada aos interesses privados e convergentes à lógica do mercado? O que a professora Rosinere
traz como questão precisa ser desdobrado em duas dimensões. A primeira é a constatação que ela traz da Oxfam, que é uma constatação nossa de longa data, que o Brasil é um dos campeões das desigualdades. E a culpa das desigualdades não se deve aos pobres, não se deve às classes populares, não são elas. Se deve a uma iníqua e injusta distribuição da renda, a um iníquo e injusto acesso aos bens sociais. Bem, as saídas e possibilidades que o Pacto Federativo propiciou foi o Plano Nacional de Educação, articulado com o Plano Estadual, articulado com o Plano Municipal. O que aconteceu com o plano? O governo federal foi o primeiro a colocá-lo na gaveta, quando a não desacreditá-lo. Então, é óbvio que, a partir daí, os governadores e os prefeitos passaram a tomar posições que, como a Rosineri coloca, fragmentadas. E isso, já de um tempo para trás, criou um vazio, e nesse vazio, quem é que ocupa o espaço? Quem ocupa o espaço é justamente aqueles que estão interessados em vender kits pedagógicos, pacotes pedagógicos, não é? Sistemas de apostilas, sistemas disso ou daquilo. Não é? E, com isso, evidentemente, ao invés de você buscar uma gestão democrática, consultiva, participativa, com mais recursos, com mais exigências também, com mais exigências. Ninguém está dizendo que não se deva haver avaliação. Tá? O que se tem é uma gestão gerencial que conduz muito mais a uma forma de mercado do que a uma forma da satisfação de um direito da cidadania. Então, eu vejo uma dificuldade enorme, não só na educação. Nós estamos sentindo na pele essa descoordenação na saúde. É incrível o que está acontecendo. É incrível. Não dá para entender o que está acontecendo. Que, com mais de 140 mil mortos evitáveis, não vou dizer todos, mas boa parte, um descompromisso com a saúde pública, um descompromisso com a educação pública, não assume a coordenação. Aí, quer dizer, a saída possível seria qual? Se os governadores fizessem uma pactuação entre eles, com as autoridades sanitárias, com as autoridades educacionais, consultando as pessoas. Mas eu vejo hoje isso quase como uma utopia. Sinceramente, eu não vejo um caminho a não ser esse nosso de ficar denunciando, esse nosso de ficar resistindo e dizer, olha, não é por aí, não é por aí. Não é por aí. Então, o retorno presencial atual eu vejo com muita preocupação. E eu tenho do meu lado pessoas das autoridades sanitárias que, responsáveis, não cansam de repetir isso. Plano Nacional a duras penas, com muita luta da nossa parte, de educadores, educadoras, e até de políticos, nós conseguimos manter o Fundeb.
O plano do governo era que o Fundeb começasse em 2022 e retirando dinheiro do Fundeb. Retirando dinheiro do Fundeb. Que obrigatoriamente é para manutenção e desenvolvimento do ensino. O Fundeb não é para assistencialismo, não é para merenda, não é para bolsa. O Fundeb é para a qualificação do ensino. Não é? Então, foi a duras penas e contra o governo federal que nós conseguimos colocar o Fundeb como permanente na Constituição e ele teve marcos significativos no avanço. Mas, para isso, nós precisamos de um Ministério da Educação que faça a coordenação. Isso. É o que dizia o Anísio Teixeira, né, professor? Aqui no Brasil, não faltam leis para a educação, o que falta é cumpri-las. Você só falou do Plano Nacional de Educação, que também tem as metas lá estabelecidas e a gente tem dúvidas se vão ser cumpridas, quase certo que a maioria não vai dar. Exato. Por falta de financiamento, por falta de tempo agora, né? Nós estamos vivendo um retrocesso. Essa é a questão. Nós estamos vivendo um retrocesso. Nós caminhamos para trás nas políticas educacionais. Nós caminhamos para trás. É um retrocesso e por isso que se fala que a insurgir e resistir precisa estar mais do que nunca presente nas formações de professores, nos sindicatos, nas entidades em gerais, né, de formação de professor no Brasil. E nós temos que pressionar os políticos dos nossos estados. Sim. Ter agora uma consciência em quem votar nos nossos vereadores. Nos nossos prefeitos, eles vão ter um papel fundamental, porque na medida em que nós temos uma não assunção da coordenação nacional, nós vamos ter que arrumar a nossa casa mais próxima. Nossa casa mais próxima. Então, professor, a Lília Freguetti, ela faz uma questão aqui. O Sistema Nacional de Educação, nesse cenário, também é utópico? Olha, vai depender muito, o Sistema Nacional de Educação vai depender muito do Congresso Nacional. Tá? Por quê? Porque, com a aprovação do Fundeb, tá? A emenda do Fundeb, ela não é tudo. A emenda do Fundeb é como o vértice de uma pirâmide. O vértice. Tá? Você precisa preencher os lados e depois a base. Quais são os lados que precisam ser preenchidos? 2 leis complementares. A lei complementar, ela exige um quórum mais qualificado. E são 2 leis complementares. A lei do Sistema Nacional de Educação, vai regulamentar o Sistema Nacional de Educação, e a lei da colaboração, da cooperação recíproca, que deverá repensar as articulações. Bem, isso depende, como vocês sabem, isso depende de 3 atores. O ator principal é o Congresso Nacional. O outro ator é o governo federal. E o terceiro ator somos nós. Então, é da correlação de forças desses 3 atores que o Plano Nacional, o Sistema Nacional de Educação, poderá ou não passar da letra, do papel, para a sua efetivação. Esse é um caminho, Geralda.
As conquistas que nós viemos fazendo na educação foram sempre muito lentas. Nem todos nós, nem todos os que lutaram em 1930, no Manifesto dos Pioneiros, viram alguns avanços que ocorreram. Tá? Esse é um processo. A gente tem que ter consciência disso. Temos que ter consciência disso. É palmo a palmo. É difícil a conquista de um direito e da efetivação de um direito. É preciso de educação de qualidade, né? É preciso de resistir diante dos poderes constituídos para nos fazer presente nessas falas. Exatamente. Né? Porque tantos colegas, que aqui tem vários colegas, tem alunos, ex-alunos, amigos, né? Então, nem todos, eu tenho condição de apresentar as perguntas, mas eu creio, pelo que eu passei os olhos, na fala que o senhor fez, contemplou de uma maneira ou de outra todas elas. Tá bom. Então, pelo adiantado da hora, eu gostaria de agradecer de coração a disponibilidade e a paciência, né, do senhor nessa tarde, início de noite, e outros momentos, com certeza, nós teremos para bater um papo, conversar e refletir. Eu acho que são esses momentos que fazem a diferença na vida de um profissional. Eu terminei minha fala, Geraldo, fazendo um apelo ao comum. Sim. Fora do comum não tem salvação. E agora é hora, justamente, da gente fazer parte desse comum, sabendo que esse comum ele é construído lentamente, devagar. Vocês que são jovens vão poder ainda levar muita coisa adiante. Não é? Vão poder levar muita coisa adiante. A minha geração foi capaz de desconstruir a ditadura, mas não foi capaz de implementar uma democracia substantiva. Atualmente, nós estamos vivendo um retrocesso, mas ficará, né, sob a responsabilidade desses jovens professores que estão participando desse encontro telepresencial, pegar o bastão e prosseguir esse caminho. Tá? Eu agradeço, portanto, profundamente. Não foi uma canseira, de forma nenhuma, foi uma satisfação e uma realização de ofício. Tudo o que eu tenho, eu devo à escola pública. Embora hoje eu esteja numa instituição particular, né, de ensino superior, à qual muito eu devo, confesso isso com toda a minha transparência, mas a minha formação pregressa, eu a devo tudo à escola pública, à universidade pública, ao público. Portanto, se fui útil para o projeto Aquarela, não fiz mais do que uma devolução do muito que eu já recebi. É por isso que nós respeitamos e te orgulhamos de ter o senhor entre nós. Obrigada e boa noite. Boa noite. Descansem e cuidem-se. Obrigada, o senhor também.